Olá pessoal, finalmente consegui trazer um vídeo para o canal depois de tanto tempo. Hoje eu trouxe um modelo muito procurado. Eu mesma procurava muito esse modelo na internet, algum tutorial, mas eu nunca encontrava. Daí eu fiz o curso e aprendi, né? Então, como eu não vejo muita gente ensinando, eu achei que valeria a pena trazer esse modelo aí para ficar de sugestão para vocês. É um modelo muito usado para mesversário, dá para adaptar para outros temas também. É, e não é difícil de fazer. É, vocês percebem aí que eu coloquei o chantilly, né, com um saco de confeiteiro, como eu sempre faço. Só que em cima eu coloquei mais, depositei mais produto para poder fazer um modelo mais afunilado, que é o modelo da banheirinha mesmo. Ele é mais largo em cima e vai afunilando. Aí eu faço como faço nos outros também, vou espatulando com a espátula normal, para evitar aquelas bolhas na hora de espatular. Então isso aí não muda, é a mesma coisa. Aí eu já tinha preenchido os espaços que faltavam, chantilly, e alisei também grosseiramente, para depois vir com a espátula e dar o formato que a gente queria. Para fazer isso, você só precisa inclinar a sua espátula levemente para fora, como eu estou fazendo aí. A parte de baixo continua na base do bolo, a parte de baixo, e a parte de cima da espátula ela fica um pouco mais inclinada para fora. Nesse momento, você não precisa se preocupar que o espatulado fique liso, perfeito, porque a gente ainda vai usar o pincel para fazer a textura da madeira. Pronto, e aí para fazer as marcações, eu usei um pincel culinário, né, com cerdas de nylon, para fazer as marcações da madeira mesmo. Eu ficava limpando o tempo todo, mas isso não é necessário. Não influencia muita coisa, não. Não precisa ficar limpando o pincel como eu fazia, porque realmente não muda nada. Nesse momento, você só precisa usar a mão leve, você não precisa colocar força na mão para não estragar até o formato que você já deu com a espátula, né? Então, é só mesmo com a mão leve e firme para fazer só as marcações mesmo do pincel. Isso aí não é para dar nenhum formato nem nada. Eu já vou falando logo sobre o tingimento. No tingimento eu usei o pó aveludado da Mix na cor marrom e laranja para fazer 2 tons de laranja, um marrom mais escuro e um marrom mais alaranjado. Para o marrom mais escuro, eu usei 2 quantidades de marrom para uma de laranja. E para o marrom mais claro, mais alaranjado, eu usei 2 quantidades de laranja para uma de marrom.
Um exemplo, 2 colheres de marrom para 1 colher de laranja, nesse primeiro marrom aí. E no segundo marrom, 2 colheres de laranja para 1 colher de marrom. Tá certo? Então, com esse primeiro tom de marrom mais escuro, eu fui tingindo a base do bolo e a parte de cima para dar uma ideia de sombreado. Ah, gente, lembrando aqui, né, se alguém não sabe, para tingir, a gente sempre usa o a solução alcoólica da FAB, tá certo? Então, essa misturinha de cores aí você faz com a solução alcoólica da FAB, ou álcool cereal também. O único tingimento que não é com solução alcoólica é se você for fazer o efeito aveludado do bolo ou se você for colocar glitter. Aí realmente você não precisa da solução alcoólica. Fui fazendo aí, né, na parte de cima também, igual a parte de baixo. Movimento sempre na horizontal para não ficar aquela mancha redonda no bolo. E aí com o marrom mais claro, fiz igual no meio. Tinti da mesma forma no meio. Olha que efeito legal que dá. Se a gente tingisse ele todo de marrom, não ia ficar tão bonito, né? Se fosse só um tom de marrom. Depois do bolo tingido, é hora de fazer os tracinhos verticais. Os tracinhos verticais não tem muita dificuldade, você só precisa ter uma coordenação motora boa e medir direitinho a distância de um tracinho para o outro. Com muita calma. Quando a gente vai fazer o tracinho, a gente nem respira, prende até a respiração.
Gente, eu demorei muito para fazer esses tracinhos, mas é porque eu queria que eles ficassem bem retinhos, né? Então eu demorei muito. E uma coisa, eu deveria ter feito eles antes de tingir o bolo. Mas eu quis testar para ver se ficava legal assim, mas terminou que eu não gostei e fui retocar. Depois disso, eu fui fazer a linha horizontal. Eu marquei primeiro antes de botar o bico. Eu sempre faço isso, gente, me ajuda muito. Se eu fosse direto com o bico, provavelmente ia sair todo torto. Então, eu primeiro marco e depois vou com o bico, né, aonde eu quero. Para marcar aí, eu deixo o braço apoiado na mesa, na bancada, e só mexo a bailarina mesmo. A minha mão fica praticamente imóvel. Aí depois eu fui com o bico. Primeiro eu fiz o bico da parte de baixo do bolo. Aí não precisa marcar, né? Porque você já tem o apoio da base. E aí eu usei o bico Serra Grande da Wilton. Eu esqueci o nome, mas eu vou deixar na descrição do vídeo todas as referências. Eu uso ele com a parte da serrinha para dentro do bolo, que aí ele vai ficar com a parte lisa para fora. E na parte de cima, como o meu bolo não era tão alto, eu optei por usar o bico serra pequeno. E aí o bico pequeno ele não tem a parte lisa, então eu usei a parte da serrinha mesmo, não tinha nem outra opção. Mas até que ficou bonito ele ser diferente mesmo. Acho que a proporção ficou legal. Pronto, gente, aí eu só fui colocar o chantilly azul, né, para fazer a água. Esse chantilly eu amoleci ele bastante com leite condensado. Eu tingi ele primeiro e depois amoleci ele bastante com leite condensado, para ele ficar bem cremoso, para dar pra gente fazer o formato assim da água, fazer aqueles picozinhos, né, como se fosse as ondinhas da água. A parte de cima do bolo, vale lembrar que eu não fiz nada, gente. Não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi colocar o chantilly azul aí em cima. Por isso que eu nem mostrei eu cobrindo a parte de cima, espatulando, porque eu realmente não fiz nada. Só coloquei esse chantilly azul aí. Aí fui espalhando, né, com cuidado, pra também não espalhar demais. Terminar danificando o trabalho da lateral do bolo. Fui espalhando, fazendo as ondinhas. Gente, esse foi o resultado da parte de cima do bolo. A aguinha ficou assim. Depois
eu peguei um bico perlê com um chantininho branco e fui retocando. Na verdade, não era para retocar, aí era para ser as espuminhas, né? As bolinhas de sabão. Então, mas primeiro eu fui tapando assim onde tinha umas falhinhas do bico. Eu fui colocando as gotinhas como se fosse as gotinhas de sabão caindo, né? Mas para dar aquela escondidinha mesmo na lateral. Só que eu depois olhando a foto, eu colocaria mais espumas para dar mais contraste nesse bolo, sabe? Mas não sei. Não sei porque eu não fiz isso. Não sei se foi a pressa. Às vezes a gente fica com medo de enfeitar muito o bolo e terminar ficando feio. Acho que foi isso, o medo mesmo. Depois, olhando a foto, eu disse, poderia ter colocado mais. Mas tudo bem, ainda ficou bonito. Gente, depois eu só fiz colocar glitter nesse bolo. O glitter nacarado, só pra dar um tchanzinho a mais. E os patinhos que a cliente trouxe, esse foi o resultado. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, me ajuda muito, muito, muito. Eu sou iniciante nisso aqui, então eu sei que eu tenho muito a melhorar, mas eu espero que vocês tenham paciência, que a gente vai melhorando. E é isso, gente. Até a próxima.